As catástrofes aumentam cada vez mais. O mundo parece estar de cabeça para baixo e o ser humano está cada vez pior. Os últimos acontecimentos no globo parecem indicar que algo terrível está vindo. Muitos acreditam que tudo isso aponta para o que a Bíblia avisou, o fim dos tempos. As Escrituras falaram bastante sobre isso e trouxeram profecias sobre o Apocalipse. Mas como será o fim do mundo se formos... Apesar do fim dos tempos atrair muitos medos, o livro de Apocalipse retrata a ocasião como uma esperança para os cristãos. Cristo vai retornar e o julgamento final vai acontecer. Tanto os homens quanto os anjos caídos terão de comparecer diante do tribunal de Deus. A presente era acabará e um estado eterno vai começar. O curioso é que muitas outras religiões e mitologias também acreditam na ideia do fim dos tempos. Mesmo com diferenças, várias crenças afirmam que haverá um ajuste de contas no final da presente história da humanidade. O que essas profecias quase nunca possuem é uma data. Não sabemos exatamente quando acontecerá o fim do mundo. O próprio Jesus Cristo afirmou que não cabe a nós conhecer essas coisas. Em Mateus 24:36, o Messias diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. O fato de acontecer de repente, somado aos eventos grandiosos que acontecerão, assusta muita gente. Afinal, o último livro da Bíblia descreve a vinda dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Além disso, há a presença da besta, que emerge do mar, e a besta, que emerge da terra, todas subordinadas ao grande dragão. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças também trazem medo a alguns. Afinal, quando esses eventos acontecerem, vegetações serão destruídas. Haverá chuva de fogo e sangue. O mar e as águas ficarão contaminadas e diversas outras catástrofes chegarão. Tudo isso antecede a vinda do Messias. Quando o Salvador chegar em grande esplendor e glória, todos os mortos ressuscitarão e ninguém escapará do seu juízo. Os salvos irão passar a eternidade nos céus, enquanto os ímpios serão condenados e punidos junto com o grande dragão e os outros inimigos de Deus. O que poucos sabem é que há diferentes interpretações do livro de Apocalipse. A visão mais comum do imaginário popular é a que vê os eventos apocalípticos como eventos futuros. Essas interpretações entendem o conteúdo do livro como sendo linear, como se fosse uma narrativa tradicional. A partir do capítulo 4, a descrição inicia uma série de eventos que vão acontecer na Grande Tribulação. Esse período muito ruim começaria no final da nossa era atual. A igreja seria arrebatada por Deus e a terra, sem os cristãos, sofreria muito. No final desse período, aconteceria a abertura dos selos, o toque das trombetas e o derramamento das taças. Portanto, para essa visão futurista, o texto de Apocalipse é literal e não simbólico. A visão historicista discorda disso. Para ela, o livro possui um paralelismo progressivo, ou seja, tem seções paralelas que contam a mesma história, que começa na primeira vinda e termina na segunda vinda de Cristo. A mesma história, contada várias vezes, vai se tornando mais complexa no avançar do livro. No final, a mensagem completa da revelação é dada. Nesse caso, os eventos dos selos, trombetas e taças não são literais e nem estão em ordem cronológica no livro. Para essa visão, a grande tribulação já começou e os eventos do mundo atual já apontam para a volta do Cristo. Bom, mas o que todo cristianismo concorda é que o fim dos tempos será quando Jesus retornar
para salvar a igreja, condenar os ímpios e restaurar toda a criação. Os sinais apontados nas Escrituras para isso não são poucos. A Bíblia disse que o Evangelho seria pregado para todo mundo e a perseguição aos cristãos aconteceria. Além disso, guerras e conflitos seriam muito presentes. Catástrofes naturais e calamidades humanas, como a fome e as pestes, seriam outro prenúncio. Se você tem assistido aos noticiários, acho que percebeu que tudo isso está acontecendo. Agora, se formos investigar essas mesmas coisas além da Bíblia, vamos encontrar profecias curiosas sobre o fim do mundo. O que acha de um Deus bondoso que ressuscita e governa a nova criação vinda depois do Apocalipse? Não, eu não estou falando do cristianismo, mas sim da mitologia nórdica. A profecia de fim dos tempos dos escandinavos se chamava Ragnarok, o destino dos deuses. Na profecia nórdica, um rigoroso e longo inverno chamado Fimbulwinter antecederia o fim. O sol e a lua seriam devorados por 2 lobos enormes, o que traria escuridão acompanhada de muito frio. Tudo isso apontaria para a grande batalha final entre o bem e o mal. As forças do caos, lideradas por Loki, investiriam contra a ordem dos deuses lideradas por Odin. Os deuses precisariam enfrentar gigantes, monstros, um exército de mortos e o próprio Loki no Ragnarok. Assim como no cristianismo, há a presença de uma trombeta. Quando Heimdall, o arauto de Odin, tocasse sua trombeta, a batalha se iniciaria. O pai de todos e líder dos deuses nórdicos seria vencido por Fenrir, um lobo gigantesco, filho de Loki. O deus do trovão, Thor, lutaria com outra cria do inimigo, a serpente enorme Jormungand. Nessa batalha, tanto o deus quanto a cobra morreriam. Já Loki enfrentaria o próprio Heimdall em uma batalha que traria a morte para os dois. No final, o gigante de fogo, Surt, usaria sua espada flamejante para queimar todo mundo. Chegaria assim o fim dos tempos. Mas ainda haveria esperança. Das cinzas surgiria um mundo completamente novo. Os únicos seres sobreviventes seriam alguns poucos deuses e o casal de humanos responsável pela restauração da humanidade. Ainda por cima, o filho de Odin, Baldur, voltaria dos mortos. Ele, que tinha sido morto por Loki, ressuscita e se torna um novo rei dos deuses. Com essa liderança, o mundo recomeçaria. Notou alguma semelhança com o Apocalipse? Se formos para o hinduísmo, encontraremos semelhanças tanto com o cristianismo como com a mitologia nórdica. No hinduísmo, o universo é cíclico. A criação sempre nasce, desenvolve e morre. A cada 4 bilhões de anos, acontece um dia na vida do Deus da criação, Brahma. Quando esse tempo acaba, o universo precisa ser destruído e refeito. A era final é chamada de Kali Yuga e é marcada pela decadência moral da humanidade. Para destruir tudo e reiniciar o ciclo, o Deus da preservação, Vishnu, precisa agir. Ele se transforma numa versão humana chamada Kalki, que brande uma espada brilhante que destruirá os ímpios e os ladrões. Ou seja, assim como no Ragnarok, o fim vem por uma espada. Além disso, Kalki, um humano de origem divina, também é representado com um cavalo branco. Isso coloca muito próximo da figura de Cristo, que é um Deus em forma de homem, representado com um cavalo branco em Apocalipse, de acordo com algumas interpretações. Se sairmos da visão religiosa e buscarmos algo mais místico, encontraremos alguns videntes que profetizaram sobre o fim do mundo. Muitos dizem que Baba Vanga,
previu que a humanidade chegaria ao seu fim no ano 5079. A vidente búlgara possui muitas previsões e até acertou a queda das Torres Gêmeas. Porém, suas profecias são questionáveis, não sendo uma comprovação de que ela realmente as fez. Michel Nostradamus, médico e astrólogo, também previu catástrofes. Alguns intérpretes veem em seus escritos profecias que envolvem a queda de meteoros, tempestades solares e até um apocalipse zumbi. Bom, com desastres tamanhos, não é de se assustar que o Armagedon seja muito temido. Seja por fogo, inverno, meteoro, vinda de Jesus ou uma espada gigante, o fim do mundo parece uma realidade para grande parte das crenças. Ciência, religião e misticismo enxergam um futuro em que nosso mundo deixará de ser o que conhecemos. Quanto às Escrituras, o que elas dizem é que o fim dos tempos está próximo. A questão é: você está preparado?